Isso aconteceu no meio dos crentes. O que você irá ver a seguir seria cômico se não fosse trágico. Não vai ninguém, o pastor vai. Estou falando, ninguém levanta. É normal em qualquer ambiente que crianças pequenas não consigam ficar quietas e paradas, principalmente quando se encontram com outras crianças. E na igreja, a bagunça das crianças muitas das vezes atrapalha o culto e causa estresse no pregador. Como por exemplo Jesus. E em alguns casos faz com que algumas mães fiquem ofendidas e até mesmo saiam da igreja por achar que seus filhos foram maltratados quando alguém na igreja chama a atenção. Este é um problema inevitável que só pode ser amenizado com o bom senso dos obreiros e dos irmãos e a criação de um ambiente exclusivo na igreja para receber as crianças. Mas o caso que apresentaremos a seguir, se não fosse gravado, talvez seria difícil de acreditar. Mas em 2012, em um congresso de missões, pastor Benhur Lopes, um pregador bastante renomado, ministraria a palavra. O evento estava sendo realizado em uma quadra esportiva de uma escola e as crianças, talvez atraídas pelo ambiente, acharam que era um bom lugar para correr, brincar e até jogar futebol com uma latinha. Logo, a bagunça das crianças já estava fora de controle. Diante disso, o pastor Benhur, na tentativa de ministrar a palavra, pediu com carinho que os irmãos ajudassem com que as crianças se comportassem, pois realmente elas estavam sem limites naquele culto. E mesmo ele falando, as crianças não paravam de bagunçar. Porém, o mais impressionante não foi só a bagunça das crianças, mas também a inércia dos pais e dos obreiros, que mesmo ouvindo o pastor pedindo para ajudarem com as crianças, ninguém fez nada. E impressionantemente, obrigou com que o próprio pregador, pastor Benhur Lopes, deixasse o púlpito e fosse pessoalmente até as crianças para pôr um fim naquela bagunça. Confira o vídeo e veja essa cena que, se não fosse trágica, seria cômica. Parece até inacreditável, mas isso aconteceu no meio dos crentes. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Queridos, com bastante amor e carinho, eu quero pedir se há entre nós irmãos e irmãs que tem um ministério com crianças. Deus já usou um irmão ali. E diga para as crianças que estão ali atrás, não é para ficar chutando latinha no arco do futebol, hein? Obrigado ao irmão ali que voluntariamente se moveu até lá. Não é possível que tem pai e mãe que não vê isso e acha que é normal. Eu viajo há 24 anos, tenho 2 filhos, hoje tem 10 e 15. Minha esposa, dirigente do ciclo de geração, cuidou deles na minha ausência e nunca desrespeitaram o altar e culto. Nunca. Até hoje pergunto à minha esposa, com que graça? Então, por favor, de repente os pais precisam do culto, mas tem entre os irmãos. Ei! Imagina se... Aí. E aí? Às vezes os pais estão precisando de uma bênção, estão tão sobrecarregados, que esqueceram que os filhos estão por aí. Então eu peço a gentileza, porque numa igreja dessa deve ter um ministério de crianças, bem provável, voltado para o gol lá, e acharam uma tampinha. Alguém, uma irmã ou um irmão, chegue perto, dê um abraço, diga: filho, querido, o pastor pede a gentileza de não chutar nada no gol. Não vai ninguém, o pastor vai. Estou falando, ninguém levanta. Ei. Isso é um culto, meu filho. Não é futebol, nem latinha, nem tampinha. Tá bom? Impressionante, gente. Que reverência é essa? Impressionante. Vou estar pregando com um barulho desse. Ontem
Uma zoada aqui que foi até compreensível, porque uma agenda dupla, o que a gente vai fazer? Agora, filho de crente, pastor, mas sou visitante. Então quem trouxe, oriente. Amém, irmãos? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus, diga amém. É impressionante, nós temos que parar a liturgia para consertar essas coisas. Não tinha necessidade. É fácil de entender. O problema é que existem famílias de crentes que não sabem cultuar fora da igreja. Eles não podem sair do templo. E fora do templo eles não sabem como se portar. Entende? Mas sempre chega um dia em que tem que aprender. Não é? Depois fica bravo com o pastor, ameaça o pastor. Pastor, estudo, eu pedi com gentileza. Fui lá e orientei. O irmão ali se disponibilizou, foi lá, tirou a latinha. Os meninos voltaram com tampinha. Então, Deus abençoe aqueles que foram tocados e sensibilizados por isso. Isso precisa ser, tem que usar de vigilância, meus irmãos. A criança, escute, a criança por natureza, ela é individualista ao extremo. Ela exige atenção. Quando ela não tem, ela vai fazer alguma coisa para chamar atenção e ficar em evidência. É por isso que existe crentes meninos. O que é o crente menino? Que ele exige atenção. Quando ele não tem atenção, na hora que a mensagem está sendo ensinada, ele inventa de profetizar, ele inventa de dar, ele inventa de se chatear. Fica o espírito de Jeremias na vida dele. Eu não sei falar. Como é que alguém que não sabe falar está falando? Eu não passo de uma criança. Jeremias tinha 40 anos. Muito crente criança na igreja. Se ele não tiver atenção exclusiva, ele dá um jeito de chamar a atenção. É uma criança, é a natureza da criança. Não adianta bater ou brigar, mas tem que falar com amor e dizer: filho, no culto não se faz isso. É natural da criança. É por isso que primeiro a gente fica adulto para depois ter criança, porque o adulto ensina a criança. Tome a sua Bíblia nas mãos e vê como você está. Após o pastor Benhur Lopes ter chamado a atenção das crianças e dos seus pais, o culto teve ordem e Deus operou através da mensagem e 5 vidas se entregaram para Jesus. Não esqueça de deixar nos comentários o que você acha sobre a agitação das crianças nos cultos e como essa situação deve ser tratada. Veja também essas outras coisas que aconteceram no meio dos crentes.